Olá, estamos dando continuidade ao estudo do livro dos Médios, capítulo 26. Estamos agora no item 257. Continuando o nosso estudo. Kardec continua aqui nos colocando que a identidade dos espíritos é muito mais fácil de nós constatarmos, né, quando se trata de espíritos contemporâneos, ou seja, espíritos que nós podemos aí saber alguma coisa da identidade deles. Vamos dar um exemplo aqui, né? Vamos falar de Chico Xavier. Nós conhecemos o Chico. Então, nós temos uma referência de Chico Xavier, né? Então, por isso é mais fácil, seria mais fácil nós constatarmos a identidade de Chico, né? Porque Chico viveu na nossa época. Então, nós podemos conhecer o seu caráter, alguns dos seus hábitos esses que tiveram tempo que às vezes ele não teve tempo de se despojar desses hábitos. Então, quando o espírito ainda não teve tempo de, vamos dizer assim, esquecer, né, esses hábitos, então quando ele é interrogado, é mais fácil de nós fazermos o reconhecimento. E é através desses hábitos dos espíritos que eles se fazem reconhecer. Aqui está um dos sinais mais certos de identidade dos espíritos. Aqui coloca Kardec para nós, né? E ele coloca que o espírito pode, sem dúvida, dar provas sobre o pedido que se faz, mas não faz sempre senão o que lhe convém. E geralmente esse pedido o ofende. Então veja, o espírito, ele poderá dar provas sobre algum pedido que lhe seja feito, mas geralmente eles não fazem, eles não respondem quando não querem. Eles só respondem aquilo que eles desejam responder e mais nada. Entendeu? Aquilo que lhe convém. E geralmente o pedido feito acaba ofendendo eles. Por isso, nós devemos evitar fazer certas perguntas aos espíritos. Quando um espírito ele deixa o corpo de matéria, ele não perde a sua sutileza, ou seja, ele carrega consigo os seus ressentimentos, os seus melindres, se ofende com facilidade, como todos nós ainda. Somos melindrosos, né? E aí o espírito também, conforme as perguntas que nós fazemos, ele se sente melindrado, dependendo do jeito que ele é posto à prova. Se quando ele está encarnado, não fazemos certo tipo de perguntas a ele, com receio de que ele responda mal ou se melindre, porque nós vamos então fazer essas perguntas após a sua morte? Não tem lógica. Não é verdade? Caso algum homem, aí Kardec dá um exemplo aqui, caso algum homem entre num salão onde alguém rebaixe o seu nome por não conhecê-lo. Certo? Digamos aí um médico entra numa cafeteria conhecida e ele não é reconhecido. E alguém o trata mal. Alguém chega para ele, a queima-roupa chega para ele e fala assim: me dê provas de que você é um médico. Dê provas de que é você mesmo. Mostre aí os seus títulos.
mostra aí o diploma de medicina. Como será que esse espírito ficaria? E caso ele não os faça, aí nós vamos chamá-lo de impostor. Que ele não é médico, não nada. Que ele não é a pessoa pela qual ele está se apresentando. Como ficaria essa situação? Esse homem, com certeza, esse médico, ele teria o direito de lembrar para todos nós, ou pelo menos para quem está fazendo a pergunta, regras de civilidade, como diz Kardec aqui. Quais são as regras de civilidade? Respeito, consideração, gentileza, né? Quando o espírito desencarnado não é assim tratado por seu interrogador, eles não respondem o que é perguntado e se retiram. Kardec aqui, ele faz uma comparação com astrônomo, que chama Arago. Eu não sei a pronúncia correta. Ele foi um físico, astrônomo, político francês. Ele foi o primeiro ministro da França, ex-presidente da Comissão Executiva da França. Se alguém fosse perguntar para ele, você está falando que você é um astrônomo, mas ninguém conhecia ele naquele local. E aí a pessoa chegaria para ele e falaria assim, prova. Ninguém conhecia os títulos dele. Prova para nós que você é o físico, primeiro-ministro da França. Responda às nossas perguntas. Resolva aqui para nós um problema aqui de astronomia. Porque ele era um astrônomo. Então, veja, como será que ficaria esse espírito? Né? E aí chega para ele e fala assim, fala para nós o seu nome correto, o seu sobrenome, nome do seu filho, o que você fez tal dia, que hora. Como é que esse espírito realmente ficaria? O que vocês acham que ele teria respondido? O que nós teríamos respondido? Pois bem, como espírito, ele fará o que qualquer um de nós teríamos feito enquanto vivos e que os outros espíritos fazem o mesmo. Correto? Porque tudo é uma questão, vamos falar bem claro, de educação. Nós não podemos duvidar de uma pessoa que nós não conhecemos. Principalmente se nós não estamos o reconhecendo. Afinal, o autorreconhecimento também é complicado. Porque eu nunca sei quem está na minha frente. Eu estou vendo um rosto. Mas e esse espírito? Será que eu conheço? Será que é alguém de respeito? Que nessa encarnação ocupa um corpo diferente de matéria? Essa é a questão. Por isso, o respeito maior, ele sempre tem que existir para todos que estão à nossa volta. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima semana, se Deus assim o permitir, na continuação do nosso estudo do Livro dos Médiuns. Até lá!